Deus está procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é dele. Não, vou repetir. Eu tenho o plano, eu tenho o projeto e eu tenho o recurso. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. É isso que Deus me diz. Você pode aplaudir ao Senhor? O recurso é dele. Deus seja louvado. Nesse momento, queria convidar aqui o pastor Jander. Nós já estaremos passando por o período da palavra. Pastor Jander, com toda a liberdade, para entregar tudo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Prazer poder estar aqui nesta congregação, nesta igreja. É a primeira vez, né? Eu vim para atender o pastor Célio em Ebton. E no domingo à noite estaria tranquilo. E aí o pastor Charles alinhou para me ficar com ele na segunda-feira, lá em... Como é que chama lá? Plymouth. E aí ele falou, vou arrumar uma igreja de um amigo meu aqui para você pregar. E eu falei, mas que amigo desse que não falava o nome? Aí, obrigado. Aí depois que eu descobri que era o pastor Osiel, eu fiquei muito feliz, porque eu conheço esses meninos lá de Ipatinga, né? Eu quero, irmãos, antes de falar 2 ou 3 minutos sobre missões, eu quero ler com você onde eu quero compartilhar uma palavra desta noite. Eu estava ali na casa do pastor Aziel, orando um pouquinho agora à tarde, pensando no que falar, e o Espírito Santo me fez lembrar de uma mensagem que o Senhor me deu há um tempinho atrás, e eu quero compartilhar ela com muita alegria com vocês. No livro de João, é possível você ficar em pé em reverência à palavra de Deus? No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 16 e versículo de número 17. João, capítulo 5, versículo 16 e versículo de número 17. Está escrito assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Verso 17. E Jesus lhes respondeu, vou repetir, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos ler juntos o versículo de número 17, 1, 2, 3. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você pode se assentar, se puder deixar sua Biblinha aberta, fica à vontade. Meus irmãos, antes de trazer aqui uma palavra a vocês, que eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração pela sua palavra, eu gostaria de dizer, irmãos, que o meu envolvimento com a obra missionária é uma experiência muito linda que eu tive com Deus e tenho tido com Deus. Eu nasci num lar evangélico, eu vim da Igreja Batista até os 9, 10 anos, meus pais eram da Igreja Batista, e eu gosto de brincar que eu sou desviado da Igreja Batista. Eu saí da Igreja Batista, fui para a Assembleia, e aos 13 anos eu fui batizado nas águas. Antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu comecei a gostar da filha do pastor, aí que eu não saí da Assembleia mesmo, fiquei quieto lá. Me casei, eu não tinha nem 19 anos ainda, tinha 18 anos e 5 meses, casei um menino ainda, não é? Quando eu estou pregando e falo isso, tem uns jovenzinhos querendo casar, eles ficam todos empolgados e falam, está vendo aí, o pastor casou cedo, né? E tal. E aos 21 anos eu fui separado ao ministério. Só que, irmãos, quantas manhãs missionárias, naquele Ipatinga, naquelas regiões ali de Ipanema e Caratinga, e por ali afora, quantas manhãs missionárias eu cantava juntamente com a igreja e ouvia cantar aquele hino do Otoniel e Osiel. Não sei se os irmãos conhecem, né? Mas não desse, né? Não desse. Não sei se o violonista conhece esse hino aí, mas eu toco ele em Lá menor. Ele diz assim, não sei se alguém lembra desse hino assim, não é o Otoniel e Osiel aqui, é o Otoniel e Osiel de lá, irmão do Osés de Paulo, não é verdade? Que tem um louvor. Se você puder só me dar um Lá menor para me pegar aqui o tom aqui, ó, que diz assim, quer ver? Ó? Quantas vezes eu cantei assim, olha. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É
como um fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Agora você vai para Sol maior, hein? Eu quisera ir ao campo missionário. Lembra dele? Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Você lembra, não lembra? A segunda estrofe diz assim: somente tu conhece os meus problemas. Deus está aqui, não está? Somente tu, Senhor, me ajudará, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, onde me ordenares. Sol, eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, aleluia, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Quantas vezes eu cantava esse hino e eu nem imaginava, eu tinha planos e projetos, e Deus estava me olhando e dizendo: você tem um plano, você tem um projeto, mas eu tenho outro. Aleluia, quem está entendendo? E eu gostaria de te dizer que os projetos de Deus, eles são maiores do que os seus projetos. Talvez você questione com Deus, diz: como é que eu vim parar nesse lugar? Como é que eu vim? É o projeto de Deus na sua vida, não adianta reclamar. São planos da eternidade. E eu cantava e eu não imaginava o que Deus tinha para mim. Daí a pouco uma chama começou a acender no meu coração e eu disse: eu tenho que trabalhar para Deus. Aleluia. Em outubro de 2000, eu já estava no ministério como presbítero, evangelista, há 16 anos. E em outubro de 2000, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Coronel Fabriciano, lá na sede, em Coronel Fabriciano, na Avenida Magalhães Pinto, pregava naquela manhã o pastor Marco Feliciano, e eu precisava de uma resposta de Deus, e Deus tomou ele naquela manhã, e ele pôs a mão no meu ombro e disse: meu servo, eu conheço a tristeza que há atrás do teu sorriso. O Senhor disse isso. E olha aqui o que o Senhor me disse: cuida da minha obra e eu vou cuidar da sua casa. E a partir de 1º de janeiro de 2001, eu me lancei nos braços de Deus. Abandonei a empresa, vendi um supermercado que eu tinha em 98, vendi uma vidraçaria que eu tinha, e de janeiro de 2001 para cá, eu resolvi trabalhar para Deus. Eu me lancei nos braços de Deus, sem salário, sem saber de onde viria o meu sustento. E eu me lembro que o Senhor havia mandado uma irmã na minha casa, a irmã Elísia, uma irmã alta, negra, forte. E ela chegou lá em casa em março de 2001 e ela me disse: irmão Jander, Deus me mandou aqui para dizer para o senhor que como Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar do senhor. Já parou para pensar? E eu, com 3 meninos adolescentes, queria formar os meus filhos. Meu sonho era formar os meus filhos. E de repente, quando ela chegou lá dizendo: como eu cuido dos pássaros, eu vou cuidar de você. E sabe o que Deus usou ela para falar comigo? Todos os teus filhos farão faculdade. Porque Deus havia dito: você vai cuidar do que é meu e eu vou cuidar do que é seu. E eu me joguei nos braços de Deus. E eu me lembro que era 23 de maio de 2004. Dia do meu aniversário, 23 de maio. Eu estava pregando na cidade de Brasília, no Distrito Federal.
Eu gosto de contar isso. E quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim. Era um templozinho muito simples, telha de amianto, num bairro afastado de Brasília, do centro de Brasília, afastado. E quando eu terminei de pregar, pastor Zioc, veio aquele presbítero, veio, botou a mão no meu ombro e disse: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: claro que pode. E ele começou a orar por mim, meus irmãos. E Deus o tomou em profecia. E o Senhor me disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol, mas o Espírito Santo fala espanhol. Profetizou em português, em espanhol. Eu entendi que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. Só que para mim ele profetizar em espanhol não era novidade, porque eu morei um tempinho aqui nos Estados Unidos, 3 meses, no estado da Virgínia, em Richmond, na Virgínia. E eu me lembro que numa noite como essa, eu preguei numa comunidade brasileira como essa. E nessa noite tinha uma menina que o nome dela era Ana. Ela era da Rússia, ela falava russo e falava inglês. E eu preguei em português naquela noite. E quando eu fiz o apelo, ela veio na frente chorando, aceitando Jesus. Irmão. E de repente ela me procurou depois do culto e disse: muito obrigado, pastor Jander, irmã Eunice, por vocês terem vindo a esse país. Hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. E sabe o que ela falou? Enquanto o senhor pregava em português, eu entendia no meu idioma o que o senhor pregava. O Espírito Santo simplesmente traduziu a mensagem no coração dela. E essa menina foi batizada nas águas depois, crente aqui nos Estados Unidos. Irmãos, eu sinto Deus aqui, eu estou todo arrepiado aqui com a presença de Deus. Porque este é o evangelho que eu prego, de um Deus vivo, de um Deus que movimenta, de um Deus que trabalha. E eu entendi então que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. E eu voltei nesse período, eu morei quase 9 anos na cidade de Viçosa, uma cidade universitária no interior de Minas. Alguém conhece Viçosa, perto de Ponte Nova, por ali afora? E eu morei lá, e quando eu cheguei em casa, dias depois eu recebo um e-mail no meu computador, e esse e-mail dizia: carta de invitação. E os irmãos falam um pouco de espanhol aqui nos Estados Unidos e sabem que invitação em espanhol é convite. E aquela carta dizia: meu nome é Josué Ramos Sanfiel, sou pastor da Igreja de Deus Ortodoxa em Cuba. Fiquei sabendo que o senhor é um homem de Deus, um pregador abençoado, e queria convidá-lo para pregar o evangelho em Cuba. Eu confesso que a minha mão gelou, minha barriga doeu, eu suei frio, porque eu lembrei logo do Fidel Castro, apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, mas eu falei: sei lá, se ele não me reconhece como parente, eu posso ter problema. Você está rindo que nem eu sei, né? E eu comecei, irmãos, a falar que ia em Cuba. E gostaria de dizer para os irmãos que com 4 meses eu tinha todo o recurso para ir em Cuba. Aleluia. Uma semana antes de eu ir para Cuba, eu fui pregar numa cidade chamada Água Doce do Norte, no norte do estado do Espírito Santo. Alguém já ouviu falar? Barra de São Francisco, Mantena, até depois lá. Água Doce do Norte. Quando eu terminei de pregar, Autorial, numa manhã missionária, o irmão Sebastião, o irmão magrinho, eu lembro como se fosse hoje, ele é bem magrinho, ele dorme no Senhor, tem uns 4 anos que ele morreu. Quando eu terminei de pregar, numa manhã missionária, ele me chamou perto do púlpito assim e falou: pastor Jander, o senhor está indo semana que vem aí para fora do país pregar o evangelho e tal. Deus mandou falar com o senhor. Olha o que ele falou comigo. Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor está indo aí, ó. Ele fez assim, irmão, porque ele não sabia onde era Cuba. Se era Ásia, se era África, se era América Central, se era Ilha do Caribe, se era Europa. Ele falou: Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor está indo aí, ó, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Meu Deus do céu. Você sabe por quê? Porque na obra de Deus não é jeitinho brasileiro, não é jogo de cintura, é direção de Deus. Deus falou em Brasília, moveu em Cuba e agora está falando comigo em Água Doce do Norte, que está abrindo uma grande porta. E todas as vezes que eu dou esse testemunho, eu não deixo de falar que eu fui para Cuba, irmãos. Peguei e foi uma dificuldade tremenda para conseguir o visto. Fui para Cuba e eu cheguei em Cuba 10h30 da noite, com 3 problemas para resolver. Primeiro, eu não sabia falar espanhol. Segundo, eu não conhecia ninguém em Cuba. Terceiro, eu não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem eu estava indo. E eu descobri que obra de Deus você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem.
Porque o que vai te fazer feliz e te dar garantia não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que te levou. Fazer obra de Deus não tem esse negócio, é em tal lugar que eu quero. Não, não é você que quer, é Deus que quer. Porque o sucesso virá quando você estiver no lugar que Ele te estabeleceu. E acabou. Amém, irmão? Tá forte, mas tá bom, né? Amém? Glória a Deus. E eu me lembro, irmão, cheguei 10h30 da noite em Cuba, um mineiro com uma mochilinha, uma câmera, sem saber falar espanhol, que todo mundo fumando no aeroporto, e aquele monte de polícia, cada um com a cara mais feia do que a outra, parecia que tinha chupado limão, sido batizado no vinagre, e eu cheguei, procurei um policial daqueles da imigração, assim, que estava com a carinha mais feliz, um pouquinho, não achei, e fui na fila. Quando eu cheguei, ele olhou meu passaporte, olhou para mim, olhou meu passaporte, olhou para mim e falou um negócio comigo, irmão. Ele falou, brr, brr, só que ele falou muito rápido, eu não entendi nada. Como eu não entendi nada, como um bom mineiro, eu falei só assim, aham. Quando eu falei aham, ele meteu o carimbo e falou, pode entrar. Até hoje eu não sei o que ele falou. Mas que eu entrei. Aleluia. Você pode adorar a Deus, você pode aplaudir ao Senhor esta noite. E eu entendi, irmãos, aleluia. E eu cheguei ali e eu vi a situação daquele país. Eu cheguei naquele país e vi a situação daquela nação. E Deus falou comigo, você pode abençoar esta nação. Irmãos, eu voltei para o Brasil inflamado com a obra missionária. E em março de 2005, nós lançamos um projeto de adoção de missionários nativos em Cuba. Adotamos 15 missionários. 6 meses depois, nós tínhamos 50 famílias adotadas. Um ano depois, nós tínhamos 100 famílias adotadas. Eu gostaria de dizer para os irmãos que em janeiro do ano que vem, faz 18 anos que eu pisei em Cuba pela primeira vez. Eu já fui lá 18 vezes. E a minha folha de pagamento são 764 missionários. Calcula isso a 30, 35, 40 dólares por obreiro. Veio a pandemia. E agora, como é que vai fazer? Eu nunca vi tanto dinheiro para a obra missionária igual na pandemia. Porque um dia o Senhor falou comigo, eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recurso. Deus está procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é dele. Não, vou repetir. Eu tenho plano, eu tenho projeto e eu tenho recurso. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. É isso que Deus me diz. Você pode aplaudir ao Senhor? O recurso é dele. Oh, aleluia. Oh, Deus está aqui. E quantas vezes, irmãos, eu fui naquele país, fiquei detido agora em janeiro do ano passado, de 2020, não vou contar detalhes, está sendo filmado, a polícia me pegou e me levou para uma central e foram me apertando, o que você traz para aqui, o que você manda para aqui, quanto você manda, qual o material que você manda, qual a literatura que você manda e etc. Por fim, não me pegou nada no lado evangélico e falou, o que você está achando do governo Bolsonaro? Aí eu falei, agora o trem enrolou todo, porque eles gostam do Bolsonaro, tipo o diabo gosta da cruz e tal. Então, Deus tem nos guardado, irmãos, nesse período. Agora, deixa eu te contar um negócio. Eu aprendi com missões, porque eu não trabalho só em Cuba, eu trabalho no Haiti, na República Dominicana, no Moçambique, Timor-Leste, aleluia, amém, vai dizendo amém, no Paraguai, em Guiné-Bissau, entendeu? No Nordeste do Brasil, no Amazonas, a gente vive missões. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A gente vive a obra missionária, 24 horas missões, e reino de Deus, e igreja e tal. E aí, o que eu descobri nesse negócio? Que Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus de coisas pequenas. Nós vivemos na era da tecnologia, na era da rapidez, na era das coisas grandes. Tudo é mega, né? Mega isso, mega aquilo e tal, grande. E Deus continua agindo nas coisas tão pequenas, tão... Alguém conhece a cidade de Ibatiba, Espírito Santo, aqui, na divisa do estado do Espírito Santo? É possível que alguém conheça. Eu me lembro que eu recebi um telefonema. Eu acho que eu empolguei, né? Eu falei que ia falar 2 minutos de missões. Mas está tão bom esse negócio aqui, não está, pastor? Fala a verdade. Ao invés de ser culto dos pais, está sendo culto de missões. Aleluia. Deixa eu caminhar na direção do que Deus está me levando, amém? Amém, Zé? Desculpa. Eu recebi um telefonema de um evangelista lá da cidade de Ibatiba. Ele disse, pastor, Deus tocou no meu coração e da minha esposa para nós fazermos 50 capas de batismo para o senhor levar para Cuba. O senhor leva? Eu falei, claro que eu levo.
Irmãos, a esposa dele, com problema de coluna, fez 50 capas de batismo. Sabe aquelas capas branquinhas? Aquilo tudo dobradinho, dentro de uma sacolinha plástica, tudo passadinho. Eu fui lá em Ibatiba, peguei duas bolsas enormes, cheinhas de capa, peguei, levei para Ipanema, levei para Belo Horizonte, peguei um avião e para Cuba. Agosto, era mês de agosto. Cheguei lá em Cuba, o pastor Moisés me abraçou e disse: hermano Jander, você por acá outra vez, que bendição, aleluia. E começou a conversar e tal, me abraçou. Daqui a pouco nós entramos num assunto, e ele me disse assim: hermano Jander, ayer, isto é, ontem, a minha esposa Raquel estava orando, chorando e dizendo: ó Deus, no final desse mês nós vamos ter batismo. Ah, se a gente tivesse dinheiro para comprar capa, e tivesse jeito de comprar capa aqui em Cuba, seria tão lindo. Aí eu falei: Moisés, não precisa, as capas estão aqui. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu quero te dizer que nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus mover no norte do Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, melhor dizendo, na região oeste do Espírito Santo, por causa da oração de alguém em outro país. Mas isso, experiências como esta, eu tenho muitas. Eu estou preparando para escrever um livro, 18 viagens em Cuba, as minhas histórias de Cuba. Por exemplo, fui pregar na cidade de Sete Lagoas, pertinho de Belo Horizonte. E eu me lembro que eu preguei naquela noite e mostrei umas fotos de Cuba. Tinha um público de mais ou menos 1.200 pessoas. E eu mostrei algumas fotos. E daquelas fotos que eu mostrei a foto do pastor Rafael, do pé do pastor Rafael. Porque eu tirei uma foto do sapato dele, o sapato dele só tinha a parte de cima, não tinha o fundo, era um papelão. E eu mostrei aquela foto. Quando eu mostrei, terminando o culto, veio um irmãozinho assim, bonitinho, arrumadinho, de paletó e gravata, falou: pastor, tem um ano que eu estou orando para Jesus me dar esse par de sapato aqui, ó. E tem 2 meses que Jesus me deu. Novinho, pastor. Enquanto o senhor estava mostrando aquela foto, eu senti de mandar esse sapato para Cuba. O senhor leva para aquele pastor? Eu falei: claro que eu levo. Botei o sapato numa sacola, estava indo no dia seguinte para o aeroporto de Confins. Aleluia. Só que eu tinha uma preocupação, irmão, no meio de 1.200 pessoas. E o irmão tirou o sapato e foi embora para casa de paletó, gravata e meia. Imagina que coisa bonita. Se alguém olhasse, ia dizer: está pagando o mico. Deus olhando e dizendo: está fazendo o que eu mandei. Amém? Quem pegou? Está fazendo o que eu mandei. E eu peguei o sapato e fui para Cuba. Eu cheguei lá, procurei o pastor Rafael. Só que a minha preocupação era: como é que alguém no meio de 1.200 pessoas tira o sapato do pé? E se o pé do irmão de Cuba fosse 42 e do irmão de Sete Lagoas fosse 38? Ou vice-versa, 38 de Cuba, de Sete Lagoas, o irmão. E eu levei e procurei Rafael. Falei: Rafael, trouxe um sapato para você, minha irmã. Ele disse: aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele falando: tem 3 anos que eu estou orando por esse sapato, minha irmã, aleluia. 3 anos orando por um sapato. E eu falei: vamos ver se serve, Rafael. E ele colocou o pé no sapato, e eu me lembrei quando a gente era adolescentezinho, criança, vinha na rua, não morava na roça, vinha na rua, o pai da gente, a gente enfiava o pé no sapato, o pai da gente apertava e falava: esse aqui tá bom, é esse que tá bom. Não era a gente que falava que tá bom, não, era o pai da gente que falava: esse aqui tá bom. E eu apertei o pé do Rafael, irmãos, o número exato. E eu fui orar e falei: Senhor, eu não entendo como é que no meio de 1.200 pessoas alguém tira o sapato do pé e manda para o irmão de Cuba e o número é exato. E o Espírito Santo consolou a minha alma e me disse: meu filho, eu sei o número do seu sapato. Isto é, eu sou um Deus que cuido dos detalhes da sua vida. Oh, alguém está entendendo, irmãos? Eu sinto uma presença de Deus aqui neste ambiente. Deus é Deus que cuida dos detalhes. Urebaia, Xerganai, Durabia, Alsúria.
Você não pode perder a simplicidade do evangelho. Você está num país de primeiro mundo, mas o teu Deus está acima de um país de primeiro mundo. Você precisa voltar à simplicidade do evangelho, porque evangelho é isso, é providência de Deus na hora certa. Aleluia, 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 glória a Deus. Você pode adorar um pouquinho? Eu vou dar uns 30 segundinhos. Aleluia. Pode adorar, pode adorar. Abra sua boca e adore. Pega aquele lá menor de novo aí. Isso, pode adorar. Aleluia. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu me lembro que certa vez eu estava pregando numa congregação nas minhas primeiras viagens em Cuba. Pode continuar tocando aí. Nas minhas primeiras viagens em Cuba, eu fui pregar num lugarzinho chamado Campocheia. Não tinha asfalto na rua. A congregação, meus irmãos, ela era literalmente uma distância de onde eu estou, naquelas colunas de madeira ali. Não tinha bancos. Eram umas tábuas em cima de uns tijolos, uma cadeira muito simples. A bateria do lado era um tambor de lixo de 20 litros com papelão, umas latinhas. Tinha uma menina com 2 pauzinhos batendo no outro. Tinha uma com uma latinha, sabe aquele latinha que a gente usava na roça para ralar mamão? Com um ferrinho, raspando aquilo assim. Um chocalhozinho, um pandeirinho, um triângulozinho, e eles adorando a Deus. E cantando e adorando a Deus. Eu falei, meu Deus, que animação. Você vai em culto no Brasil que tem ar-condicionado, vida elétrica e direção hidráulica, igrejas lindas. Para arrancar um glória a Deus num crente, tem que quase cair um pedaço do céu. Vire para o seu irmão e não sei o que, você tem que fazer manobra. E aquela igrejinha adorando, quebrantada, naquela simplicidade. Meu Deus do céu, Antoniel. E aquela simplicidade. Quando eles acabaram de cantar, foi a hora de pedir oração. Uma daquelas meninas, uma adolescentezinha de uns 12 anos, disse assim, hermanos, eu quero pedir oração para o nosso ministério de alabança. Eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor. Um tambor de lixo com um papelão, 2 pauzinhos e uma latinha. Para aquela menina era um ministério que Deus havia dado. Tu que está fazendo obra de Deus, com todo o recurso que Deus tem te dado, tu não parou para pensar que o que você está fazendo é obra de Deus, é um ministério que Deus te deu? E ainda vai questionar com Deus até quando vai cuidar? Vai cuidar o tempo que Deus quiser, porque foi um ministério que Ele pôs na tua mão para cuidar. E aí, amados, chegou a hora de terminar o culto. Eu acabei de pregar um negócio gostoso, um ambiente bom. O pastor local da época, ele pegou a palavra, sem microfone, sem nada, e disse, hermano Jander, eu gostaria de deixar um versículo para você. Eu disse, sim, meu irmão, pode falar. E ele leu para mim Provérbios 25, 25, que diz assim, como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Provérbios 25, 25, como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. As lágrimas rolaram nos meus olhos, irmãos, porque evangelho é água fresca para uma alma sedenta. Eu não sei por que os crentes não são mais felizes do que são, porque eles têm a água viva no coração. Jesus disse, mulher samaritana, quem beber desta água aqui vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque vai gerar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. É uma presença sobrenatural. O que eu estou sentindo aqui, o que você está sentindo aí, não é água natural, é uma fonte que jorra, é uma presença do Espírito Santo. E eu gostaria de te dizer que eu prego por esse mundo, Paraguai, vários países,
e a presença de Deus é a mesma em qualquer lugar. Há 15 dias atrás eu estava lá num lugar chamado Alto São Luís, numa congregação simples, estrada de chão, montanha, no meio do café, e a presença que eu estava sentindo é a mesma aqui, porque Deus não viaja, Deus está, a presença de Deus é a mesma em qualquer lugar. E aí a gente fica pensando e questionando como é que Deus está agindo. Eu não estou vendo Deus fazer, eu não estou vendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. O texto que eu li esta noite diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O grande problema nosso não é acreditar que Deus trabalha, a gente entende que Deus trabalha. O nosso problema é entender como é que Ele está trabalhando. E hoje de manhã eu contei ali na igreja com o pastor Célio uma experiência que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui na cidade de Belo Horizonte. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade talvez, ou um pouquinho menos. E pela primeira vez, irmãos, eu fiquei louco com aquela cidade. Saindo lá da roça, do córrego da Cachoeirinha, e caí dentro de Belo Horizonte. Aqueles prédios, eu contava os andares. Quando chegava no 7 eu perdia, voltava lá no 1, até chegar lá em cima, era andar demais. Contava ônibus, contava vagão de trem. Você já viu quando a gente morava na roça e vinha na rua? Meu Deus, que tanto de ônibus. E contava 2, 3, 4, e vagão de trem. E contando, meu Deus do céu. E a gente olha para cima e ainda abre a boca. Você já viu como é que é? Para contar os coisas do prédio. Pode rir que você faz isso também, não é só eu não. Entendeu? E aí, quando chegou a noite, o nosso ônibus para Ipanema era 9 horas. E nós estamos 5 e pouca na rodoviária. Esperam umas 4 horas na rodoviária de Belo Horizonte. Mas eu já passei noite ali por causa de viagem. Chegava tão... o recurso não era muito. Chegava às 11 horas para pegar um avião 5 horas da manhã e passava a noite dormindo lá para não ir para o hotel, pagar 2, 3 horas de hotel. Ficava lá com a minha mochilinha encostado, mas graças a Deus. E aí chegamos lá, eu tinha 7, 8, 9 anos, como eu estava dizendo, e chegamos lá e pela primeira vez na vida eu vi uma escada rolante, irmãos. Imagina um menino de 9 anos lá da roça vendo uma escada rolante. E a escada rolante de Belo Horizonte, eu não sei se alguém já foi na rodoviária lá, ela não é de degrau, não, ela é uma rampa. Ela é uma rampa, sabe? E eu subi aquele negócio, quando eu cheguei lá em cima, eu olhei lá embaixo e olhei de lá, a outra descia. E eu desci. E eu comecei. Subia e descia. Subia e descia. Subia e descia. Depois de quase meia hora, eu estava suando de tanto subir e descer. Eu dei conta, sabe? Olhei para um lado, olhei para o outro e falei: cadê meu pai? Eu perdi meu pai na rodoviária de Belo Horizonte. Você imagina um menino de 9 anos de idade, do córrego da Cachoeirinha, perdido na rodoviária, porque estava encantado com a escada rolante da rodoviária. E eu me lembro que eu comecei a querer gritar, chamar uma polícia, desesperado, pedir ajuda, e quando eu estava desesperado, sem saber o que fazer, do outro lado da rodoviária, atrás de uma coluna, meu pai olhou e fez assim. Quando ele fez assim, eu parti para o abraço. Quando eu parti para o abraço, pulei no pescoço dele, apertei ele e disse: pai, eu achei que o senhor tinha sumido, eu achei que eu tinha perdido o Senhor. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Hoje ele já dorme no Senhor, tem muitos anos que ele morreu com 67 anos, morreu em 2008, meu pai. E eu me lembro até hoje o que ele falou. Ele falou: meu filho, eu só fiquei aqui de longe para ver o seu comportamento, mas em momento nenhum eu tirei os olhos de você. Aleluia. Talvez você está muito entretido, subindo e descendo as escadas dessa vida. Talvez você está muito entretido, trabalhando nesse país loucamente, desesperadamente. Eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, eu tenho que resolver, e você esqueceu dele. Mas eu quero te dizer que ele está de longe te olhando, dizendo assim: tu vai precisar de mim. E quando tu precisares, eu nunca perdi o olhar de você. Eu sempre te acompanhei, porque como um pai se compadece dos filhos que o temem, assim o Senhor compadece daqueles que o amam. Deus nos reuniu esta noite para dizer que Ele continua sendo Pai e continua cuidando de nós nos mínimos detalhes. A dificuldade que nós temos é entender esse trabalhar de Deus, porque às vezes a gente fica apavorado com o silêncio de Deus, às vezes.
E a gente acha que Ele não está trabalhando. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer, acalma o teu coração, porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o profeta Isaías disse no livro de Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, um Deus além do nosso Deus que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Oh, como Deus é bom. Como é bom esse ambiente aqui esta noite. Que presença é essa que nós estamos sentindo aqui? O caso, Nemai, o Xerabachuriacai. Aleluia. Eu não estava programado para vir aqui. Deus marcou esta noite para mim estar aqui. Eu não viria, nem eu sabia que era o Oziel. Deus marcou para mim estar aqui para te dizer que você não tem um pai que não trabalha, você tem um pai que trabalha e trabalha para aquele que nele espera. Mesmo você sendo infiel, que nem lembra de Deus, negócio de igreja, negócio de Deus, Ele continua de olho em você, você vai precisar dele. E eu sinto que Deus fala conosco esta noite. Nós precisamos entender que mesmo quando nós achamos que Ele não está trabalhando, Ele está. Porque Deus, irmãos, trabalha nos bastidores, Deus trabalha atrás das cortinas. Para Deus trabalhar, eu não preciso ver Ele trabalhar, eu preciso crer o trabalhar dEle. Quem está entendendo? Amém? E aí eu gostaria de citar para você 2 ou 3 textos, porque eu não estou de relógio, eu nem sei que hora que eu comecei, nem a hora que eu parei, que eu tenho que parar. Veja só as horas para mim aí. 8h55, então acho que eu estou pregando uns 40 minutos já. Me dá mais uns 5 minutos aí. Quem mora longe sou eu não estou com pressa, porque meu avião é terça-feira, meio-dia. Então para mim... Amanhã é feriado aqui? Então tá bom. Fome eu não vou passar, porque eu sei pedir hambúrguer. Sei falar hunger. Sei. Tô brincando. Ô Toniel, isso é... Você já está programando levar a gente para comer camarão. Eu já estou sentindo. Estou brincando, porque Deus está trabalhando. Amém, irmão? Então, o que eu quero dizer para você... É brincadeira. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você lembra de Marcos capítulo 16? Não lembra nada, eu vou ajudar você a lembrar. De quando Maria, a outra Maria e Salomé estavam indo para o sepulcro no domingo de manhã. Agora você lembrou, né? As 3 mulheres indo para o sepulcro levando o quê? Perfumes para perfumar o corpo de Jesus. 3 mulheres indo para o sepulcro. Quantas mulheres que eu perguntei? 3 mulheres indo para o sepulcro. Agora presta atenção no diálogo delas. Aleluia. Olha para cá. Mulher não conversa muito, mas essas 3 estavam conversando. E aí sabe o que elas estavam conversando, irmãs? Elas estavam dizendo, a gente está levando aqui o perfume, a gente está levando os negocinhos aqui, os trenzinhos, tudo direitinho. A gente está indo lá para o túmulo, olha só aqui. Só que a gente tem um problema. Quem é que vai remover a pedra da porta do sepulcro? E elas estão ansiosas e elas estão aflitas e dizendo, a gente está até indo, mas quem vai retirar a pedra? Olha a ansiedade. Quem vai retirar a pedra? E sabe o que a Bíblia diz? Que quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido retirada e tinha um anjo sentado na pedra e dizendo, o que vocês estão caçando aqui? A gente está querendo o mestre. Ele disse, não está aqui mais não, ele já saiu, ele já ressuscitou. Por que você está procurando o vivo entre os mortos? Qual é a lição para nós esta noite? Enquanto você está fadigado, preocupada, quem é que vai tirar a pedra? Deus já chegou na frente, já tirou a pedra, já está sentado na pedra e está dizendo, enquanto você está arrancando os cabelos aí, eu já estou trabalhando, porque você... Tem gente que pega na hora, aleluia, tem gente que pega, eu sei que pega, tem gente que não pega não, mas tem gente que pega. Deus, enquanto você está preocupado com a pedra, eu já tirei a pedra e já estou assentado na pedra. É isso que o Senhor está dizendo. Você quer ver uma outra situação? Sabe aquele tal de Ananias, que aparece o nome dele na Bíblia 2 vezes só? Atos capítulo 9. O Senhor apareceu e falou, Ananias, vai lá na rua direita, lá na casa do Simão lá, vai lá, porque... O Paulo está lá precisando de uma oração. Vai lá e fala com ele que eu tenho um projeto na vida dele. Sabe o que o Ananias falou? Eu? Pera, o senhor está falando comigo? Quantas vezes eu já vi falar que esse tal de Paulo matou crente em Jerusalém, arrastava pela rua fora e está vindo aí com carta para matar todo mundo. Aí o Senhor dizendo, Ananias,
Já enquanto você está preocupado com ele, eu já encontrei com ele no caminho de Damasco. Ele já caiu com a cara no chão. Ele já está cego. E tem um detalhe, já está jejuando e orando. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Então o que eu quero dizer? Que quando você está fadigado arrancando os cabelos, Deus chegou na frente e já resolveu o problema. Você quer ver agora? Vamos para o livro de Jonas, no Antigo Testamento. Diga comigo, Jonas. O Jonas desobedeceu a Deus. Você sabe o que aconteceu? Veio o peixe e engoliu Jonas. Até disse que tinha um menino na escola dominical que a professora contou a história do Jonas. Ele ficou encantado. Quando foi na segunda-feira, ele chegou na escola, contou para o professor dele. Falou: professor, a professora da escola dominical falou que o Jonas desobedeceu, um peixe engoliu ele, ficou na barriga do peixe 3 dias. O professor zombando: rapaz, você está com a cabeça. Não está na Bíblia isso. Você está com a cabeça, peixe engolir homem? Você está doido? Onde você está com a cabeça? Aí o menino falou assim: não, professor, é verdade. Que verdade? Isso é mentira. Aí o menino falou: então quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jonas. Aí o professor falou assim: e se o Jonas não estiver lá no céu? Aí o menino falou: aí o senhor pergunta. Porque mexer com crente, irmão, é um negócio ruim. Pegou aí? Se o Jonas não estiver no céu, o senhor pergunta. E o Jonas agora está na barriga do grande peixe. Vou lhe fazer uma pergunta e todas as respostas você vai dizer não. Mas você vai me ajudar a pregar, hein? Não, ok? Na barriga do grande peixe estava claro como essa noite aqui, sim ou não? Escuridão tremenda. Na barriga do grande peixe estava cheirosinho assim, aquele ambiente gostoso de cheirinho assim, sim ou não? Tava, irmão, peixe do lado de fora fede. Imagina a barriga de um peixe. Aquele resto de algas marinhas, comida de peixe, tudo misturada. Outra pergunta que eu vou fazer: na barriga do peixe tinha aquele guarda-mão que você usa para subir a escada assim, na hora que o peixe nadava assim, e o Jonas segurar para não ir para um lado e para o outro, sim ou não? Tinha não, meu filho, o peixe nadava, o Jonas, ó. Aqueles troços de peixe, resto de comida na cara dele. Irmãos, diz a Bíblia, pode ler depois, Jonas capítulo 2, que Jonas disse que ele se sentiu como se ele estivesse no inferno, de tão terrível que era o ambiente da barriga do peixe. Pastor, o senhor se enrolou, que o senhor está falando negócio de Deus trabalhar? Não, não enrolei não, eu vou chegar já já. Diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 1, o seguinte: e orou Jonas no ventre do peixe. Está lá ou não está? E orou Jonas ao Senhor no ventre do peixe. Quando você ora, o que você mais quer? A voz de Deus. Sim ou não? Presta atenção aqui, pra você não perder. O que você mais quer quando você ora? A voz de Deus. O Jonas está na barriga do peixe e clama ao Senhor: aqui é o inferno, Senhor, me tira daqui que ainda virarei para o teu santo templo, não sei o quê. E vai chorando e colocando a causa dele. O que ele mais queria é que um anjo aparecesse na barriga: meu servo, acalma, porque eu vou te tirar dessa furada. Acalma, meu servo, porque eu estou trabalhando. Passou o capítulo 2, versículo 1, Jonas orou. Capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Deus não falou nada. Agora, Jonas 2,10 está escrito assim: e disse o Senhor ao peixe. Espera aí, quem ora é Jonas, querendo ouvir a voz de Deus. E Deus fala com o peixe. O que isso tem a ver comigo essa noite? É que às vezes você está orando e não ouve Deus falar. Mas presta atenção que Deus pode não estar falando, mas Ele está movimentando o ambiente que você está nele. Deus pode não estar falando com você, mas Ele está movimentando o ambiente que você está nele. Você está orando aqui, Deus está movendo no Brasil. Você não está vendo, mas Deus está movendo. Você está orando aqui, Deus está movendo no coração do seu filho. Deus está movendo no coração do seu marido. Deus está trabalhando, porque Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem orou foi Jonas, mas a resposta não veio para Jonas. A resposta veio para o peixe, porque quem precisava da resposta não era Jonas. Quem precisava da ordem era o peixe, porque ele dependia do peixe para devolvê-lo para a terra.
Pegou? Você está orando e aguarda um movimento de Deus. Aguarda um movimento de Deus. Vou repetir. Senhor, mas está muito escuro, está muito difícil. Aguarde o movimento de Deus. Esta é a palavra que eu recebo para deixar com você esta noite. Você não está vendo, mas o peixe está movimentando, porque ele está sob um comando de uma ordem de Deus. Amém? E aí eu vou fechar minha Bíblia para você achar que eu vou parar. Para lhe dizer o seguinte. Eu tenho agora... Vou até botar ela aqui. Mas a memória que Deus me deu, eu nem vou precisar de ler. Pode ficar tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma situação terrível. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2 e 3. Nós temos 3 crises instauradas. Quantas crises? 3. Tudo bem. Deus está precisando de havia uma crise, melhor dizendo, política, havia uma crise moral e havia uma crise espiritual. Por quê, pastor Jânio? Havia uma crise política porque a Bíblia diz que não havia quem mandasse em Israel. E não existe poder vago. Se a liderança não manda, alguém vai mandar. Se o marido não manda, a mulher vai mandar. Se a mulher não mandar, o filho mais velho vai mandar. Se o filho mais velho não mandar, quem ganha mais vai mandar. Mas não existe poder vago. Guarda isso. Sempre necessitará de alguém com autoridade. E naquela época dos juízes não tinha quem mandasse. Então a crise era política. Segunda crise, moral. Por quê? Os filhos do sacerdote Eli, Rofini e Finéias, faziam uma fila de mulheres na porta da tenda da congregação para prostituir com os filhos do sacerdote. Vamos falar mais simples para você entender? O pastor está dirigindo o culto e tem uma meia dúzia de mulheres esperando os filhos do pastor para sair com eles para prostituir. A crise era o quê? Moral. Mas havia uma crise espiritual. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que tinha tabernáculo, tinha sacerdote, tinha altar, tinha sacrifício, tinha arca, tinha tenda, só não tinha voz de Deus. Eu acho que eu falei uma coisa muito forte aqui. Eu viajo muito, irmãos, eu conheço um bom pedaço do Brasil, do mundo. Tem lugar, irmãos, que tem uma estrutura fenomenal, mas não tem voz de Deus. E eu quero te dizer que não adianta ter estrutura física, porque o que faz aqui igreja não é a estrutura desse templo. O que faz isso aqui ser igreja é a presença dele. Não adianta ter cantor e não ter adorador. Não adianta ter pregador e não ter profeta. Não adianta ter pastor e não ter homem de Deus. Não adianta ter membro e não ter salvo. Não adianta ter templo e não ter glória. Não adianta ter altar e não ter fogo. O que faz isso aqui ser diferente é o que nós estamos sentindo aqui. E eu creio que a maioria está sentindo. Tem gente que não sente, mas a maioria está sentindo. Então tinha estrutura física, tinha sacrifício, tinha culto, tinha reunião. Só que Deus não falava mais. A crise ela era espiritual. Só que, irmãos, Deus sempre guardou um remanescente. Sabe o que é o remanescente? É aquela turminha que não aparece, é aquele grupo que não aparece, mas eles têm joelho no chão, eles têm boca no pó, eles têm vida com Deus. Aleluia. Você sabe lá no Brasil como é que é, né? Que as irmãzinhas que está todo mundo trabalhando, elas estão indo com a bolsinha daquela de R$1,99, com a bibrinha debaixo do braço. Pai do Senhor, irmão, está indo para onde? Ciclo de oração, irmão. E lá está lá. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quando ela acabou a oração lá, você acabou de pegar um contrato aqui de não sei quantos $1.000 nos Estados Unidos, e você dizendo, rapaz, meu negócio está fluindo. Sua mãe e seu pai de joelho. O dia que ele morrer e ausentar, tu tem que pôr o joelho no pó,
porque aí não vai ter ninguém que ora mais por você. Estou falando coisa séria ou não, irmãos? Eu não vim passear, pode nunca mais me chamar, mas o que eu estou recebendo de Deus é esta palavra para nós, esta noite. E aí, tinha um remanescente que queria o mover de Deus naquele lugar. Então, se tem uma crise política, se tem uma crise moral e se tem uma crise espiritual, Deus precisa de 3 pessoas. Deus precisa de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Tem uma crise moral, Deus precisa de um profeta. Tem uma crise espiritual, Deus precisa de um sacerdote. Tem uma crise política, Deus precisa de um juiz. Meu Deus do céu. Aí, se Deus fosse igual a mim, fadigado, eu sou fadigado, rapaz, vocês precisam de ver. Lá na minha igreja eles falam que eu sou ligado a 220 volts. Lá na minha família, é que o pastor Janda é elétrico, mas não tem nada disso, é propaganda enganosa. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala uma coisa que a pessoa fala, hã? Quando ele fala, hã, eu já estou lá na frente. Se Deus fosse igual a mim, elétrico, sabe o que Deus fazia? Faria, irmãos? Olha aqui para o pastor. Eu não sei onde está a câmera, então deixa eu andar. Ela deve ter um foco amplo, né? Se Deus fosse igual a mim, sabe o que Deus ia fazer? Chegar lá em Israel e falar: meu servo, eis que eu te digo que eu estou precisando de você. Pegava um rapaz com 18, 20, 22 anos, 25 anos, olha só aqui para minha mão, transformava ele em juiz, em profeta, em sacerdote, sim ou não? Porque Deus, nós somos fadigados, já queremos as coisas prontas. Sabe o que Deus faz? Chega lá em Israel, não caça nenhum profeta, nem sacerdote, nem juiz. Olha para uma mulher que está lá no tabernáculo, chorando, o nome dela é Ana, e ela está dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu te dou. Deus está trabalhando ou não? Aleluia, entendeu? Nós queríamos um profeta pronto. Deus está indo atrás de uma mulher que está passando uma luta. Ah, meu Deus do céu, que profundidade é isso aqui. Sabe o que Deus me manda lhe dizer esta noite? Tenha cuidado, porque a tua luta pode gerar soluções para Deus. A tua luta pode gerar soluções para Deus. Quer dizer, eu tenho uma Ana na luta, sim ou não? Ela vai para o templo. Quando ela vai para o templo, o que acontece? Deus ouve a voz dela. Quando o Senhor ouve, dá a ela um filho. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu vou colocar o nome dele de Samuel, que do hebraico é Shema, e a terminação El. Todo nome que termina com El é a abreviatura de Elohim, que quer dizer Deus. Samuel vem de Shema, que quer dizer ouviu. Então o nome Samuel significa Deus ouviu ou Deus ouve. Todo nome que termina com El, Emanuel, Gamaliel, Rafael, Eliel, Otoniel, Osiel, todo nome que termina com El. Eli é do aramaico Deus, El é Deus, então El significa Deus é Deus. Rafael, Rafa é cura, El é Deus, o Senhor que cura. Daniel, Dan é julgou, El é Deus, Daniel é Deus que julga, Deus é juiz. Então ela diz: se me der, o Senhor me der um, vou botar o nome de Samuel, que quer dizer ouvido por Deus. Nasceu o menininho. Ô glória. Menininho bonitinho, menino. Nasceu o menininho. E quando aquele menininho nasceu, ela amamentou. Quando o menino desmamou, ela falou: chegou a hora. Eu lhe faço uma pergunta esta noite. Se a coisa que você mais sonha em ganhar, e você ganha, o que você faz com isso que você ganhou? Você pega, esconde e guarda. Ninguém toca, porque isso aqui é meu. Lutei para conseguir. Ana é diferente. Ganha o menino, pega o menininho e vai lá para o tabernáculo. E chega lá e diz assim: sacerdote ali? Ele diz: hã? Porque ele não estava enxergando direito. Hã? Ela diz: eu sou aquela mulher que esteve aqui. Por esse menino orava eu, e o Senhor me deu. E eu vim aqui devolver esse menino para Deus. Sabe o que Ana está me ensinando? Que tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. E tudo que eu tenho deve ser devolvido para Deus. Vou repetir. Tudo que eu tenho vem de Deus.
Tudo que eu tenho é de Deus e tudo que eu tenho deve ser devolvido para Deus. Você não tem nada, porque você pode ter a riqueza nesse país. Se você sentir uma dor aqui, for para o hospital, talvez a pouco daqui entubado, vai ser transportado para o Brasil num caixão bonito, mas não adianta. Eu nem sei se tem caixão bonito. Morreu um pessoal no Brasil, minha mãe falou: Janda, achei tão bonito o enterro daquele pessoal, todo mundo de paletó preto. Eu falei: mãe, não tem enterro bonito não. Ela levou aquele menino e disse: o Senhor me deu, e eu vim aqui devolver. Agora olhe para a minha mão e eu termino. Prometo você que eu termino. Eu acho que quem está mais fadigado sou eu. Se eu estou vendo que vocês estão tranquilos. Quando ela entra com aquele menininho dentro do tabernáculo, não estava entrando o Samuel. Estava entrando um sacerdote, um profeta e um juiz. E este homem botou a casa de Israel em ordem, porque enquanto todos achavam que Deus estava dormindo, Deus estava trabalhando. Aleluia, você entendeu? Quando achava que Deus estava dormindo, Deus estava trabalhando, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. Fica de pé comigo. Que Deus abençoe sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que faz Deus agir e trabalhar? A nossa fidelidade ao Senhor. Porque tem gente que acha que Deus é tipo o negócio lá do Silvio Santos. Você dá alguma coisa para Deus, Deus vai te dar. Deus não quer nada de você, a não ser fidelidade e gratidão. Aleluia.